Existem orações que, quando feitas com fé e persistência, desbloqueiam o impossível. Essa é uma dessas orações. Repetida 7 vezes com fé e atenção, ela carrega um poder espiritual profundo. Não por mágica, mas porque alinha seu coração com a vontade de Deus e abre espaço para Ele agir. O número 7 representa a plenitude na Bíblia. Quando você ora com fé nesse ciclo espiritual, você está se posicionando diante do céu de forma profética. E é aí que coisas inexplicáveis começam a acontecer. Milagres, respostas, livramentos, tudo se move quando você entra nessa frequência espiritual. Não ouça essa oração apenas uma vez. Faça o ciclo completo. Ore com o coração, 7 vezes. E depois observe: Senhor Deus, Pai de justiça e verdade, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração rasgado, sem máscaras nem defesas, clamando como Davi clamou, pedindo livramento das mãos dos que me perseguem, proteção contra aqueles que tramam contra mim sem causa. Tu, que sondas os corações e conheces cada intenção oculta, vê, ó Deus, a minha sinceridade. Vê que não busquei o mal, mas mesmo assim fui cercado por calúnias, por palavras mentirosas, por acusações injustas. Tu és meu refúgio seguro, minha fortaleza em tempos de angústia. Não há justiça fora de Ti, Senhor, e é por isso que eu clamo com voz firme. Julga-me conforme a minha integridade, segundo a retidão que habita em mim, e desfaz as armadilhas que lançaram em meu caminho. Ergue-te, ó Deus justo, e entra em batalha por mim. Levanta-te com poder contra os que tramaram minha queda. Tu és escudo ao redor dos que te temem. És defensor dos que confiam no teu nome. Não permitas que os ímpios triunfem sobre os justos. Não deixes que a mentira prevaleça sobre a verdade. Fere, Senhor, com teu braço forte, toda língua maldizente. Cala os que espalham falsidades. Confunde os que conspiram na escuridão. A Ti pertence o juízo, e eu descanso sabendo que não há engano diante dos teus olhos. Sê o meu juiz, Senhor, pois tua justiça é perfeita e não falha. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim caminho mau. Mas se for calúnia, revela, expõe. Dissipa as trevas com a luz da tua verdade. Arranca pela raiz toda a armadilha do inimigo. Fecha as bocas do engano. Neutraliza os dardos inflamados lançados contra mim. Eu não confio na força do meu braço, nem nas armas humanas, mas no Senhor dos exércitos, que peleja por mim em silêncio e me dá vitória onde meus olhos só veem derrota. Porque sei que quando o Senhor se levanta, nenhum plano do inimigo prevalece. Nenhuma estratégia oculta resiste, e toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Livra-me, ó Deus, dos decretos injustos, das decisões humanas corrompidas. Cancela, Senhor, toda sentença maldita que lançaram sobre minha vida. Onde disseram que eu não ia conseguir, mostra que o Senhor é aquele que abre portas onde não há paredes. Onde declararam escassez, derrama tua abundância. Onde desejaram minha queda, exalta-me com tua destra fiel. Não pelos meus méritos, mas pela tua misericórdia que não tem fim. Tu és o Deus que transforma o impossível em testemunho, o caos em milagre, a vergonha em honra. Fortalece minha fé, Senhor, para não desistir no meio do processo. Revela a tua justiça, Deus eterno, diante dos que zombam, diante dos que apontam o dedo e não conhecem o meu coração. Que eles vejam que o Senhor é Deus que defende os teus escolhidos, que não abandona os seus no meio da batalha. Firma os meus passos na retidão, sustenta-me com tua mão poderosa, faz-me andar em caminhos planos mesmo em meio à tempestade. Não deixes que eu vacile, Senhor. Não permitas que o medo cale minha fé. Tu és o Deus que envia anjos com espadas desembainhadas para proteger os que confiam em Ti. Tu és o Deus que fala no meio do silêncio e age quando todos pensam que é o fim. Destrói toda a maldade lançada contra mim, toda praga, toda inveja, todo laço do passarinheiro. Que nenhuma ferramenta forjada contra mim prospere. Que o fogo que armaram para me consumir volte contra os que o acenderam.
Que toda boca maldizente se cale diante da tua presença. Eu declaro que sou protegido por um escudo de fogo, cercado pela tua glória, escondido à sombra do Altíssimo. Não temerei as más notícias, porque o meu coração está firmado no Senhor. Nenhuma força maligna tem poder sobre mim, pois estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Derrama sobre mim, Senhor, tua provisão, tua paz, tua abundância. Supre cada uma das minhas necessidades conforme as tuas riquezas em glória. Multiplica, Senhor, meus recursos, minhas oportunidades, minha sabedoria. Que nada falte, que nada seja perdido, que tudo seja convertido em bênção. Tu és o Deus da multiplicação, aquele que alimentou multidões com poucos pães e peixes. E eu creio que o Senhor fará infinitamente mais do que posso imaginar. Remove todo bloqueio, todo obstáculo. Abre caminhos onde não havia nada. Que o teu favor me encontre e me alcance nos lugares mais improváveis. Fortalece, Senhor, a minha comunhão contigo. Que eu não me afaste da tua presença. Que eu nunca deixe de ouvir tua voz. Que a minha fé seja como a de Davi, firme em ti mesmo quando tudo ao redor desmorona. Porque eu sei que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, o Deus que ressuscita sonhos, o Deus que transforma o vale da sombra da morte em lugar de vitória. Eu não ando sozinho, eu não luto sozinho. Tu estás comigo, e se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Por isso eu declaro, o melhor ainda está por vir. Revela tua glória em meio às minhas lutas, Senhor. Que cada lágrima derramada se transforme em colheita de alegria. Que cada noite escura seja sucedida por um amanhecer glorioso. Que todos saibam que foi o Senhor quem fez. Que não houve força humana, que não houve influência terrena, mas que foi a mão de Deus que virou o jogo. Eu confio em ti, meu juiz justo, meu defensor, meu Pai. E mesmo que todos me virem as costas, o Senhor jamais me deixará. Por isso, com o coração cheio de fé e esperança, eu descanso nos teus braços. E agora, Senhor, antes de encerrar esta oração, eu oro por esta pessoa que está orando comigo agora. Que onde ela estiver, sinta a tua presença invadindo o ambiente, trazendo paz, alívio e certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Que ela sinta o teu toque, Deus, curando suas feridas, acalmando seus pensamentos, renovando suas forças. Abençoa a casa dela, Senhor, a família, o trabalho, os sonhos. Abre as portas que estão fechadas, derrama tua provisão sobre todas as áreas da vida dela. Que ela nunca perca a fé, mesmo quando os ventos forem contrários. Que ela continue firme sabendo que o Senhor é fiel e nunca falha. Livra ela de toda a armadilha do inimigo, de toda palavra maldita, de toda seta lançada no oculto. Que nenhum mal a atinja, que nenhum plano do inimigo prospere. Coloca anjos ao redor dela, Senhor. Guarda cada passo, protege cada decisão, guia com sabedoria divina. Derrama alegria sobre o coração dela, mesmo no meio das batalhas. Que ela saiba que está sendo sustentada pelas tuas mãos poderosas. Que ela veja o impossível acontecer. Que ela tenha testemunhos para contar. Que ela experimente tua glória como nunca antes. E por fim, Senhor, que ela saiba que não está sozinha. Que o Senhor caminha com ela dia e noite. Que o teu amor é constante. Que a tua graça é suficiente. E que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a paz que excede todo entendimento invada o coração dela agora, em nome de Jesus. Amém. Muito antes dos palácios, da coroa e da fama, havia um homem solitário, escondido nas cavernas, fugindo da morte e da injustiça. Seu nome era Davi. Ele ainda não era o grande rei de Israel, mas já carregava em si a promessa. O Salmo 7 nasce exatamente nesse cenário. Um momento de dor, perseguição e falsas acusações. Davi está sendo injustamente caluniado por Cusi, um benjamita, e ao invés de tentar se defender com palavras ou com força, ele corre para Deus. E aqui já começa a grande lição. Quando tudo ao nosso redor grita por desespero, o coração que confia em Deus responde com fé.
É essa fé que transforma cavernas em santuários e fugas em orações cheias de autoridade. O que poderia ser um grito de revolta torna-se um clamor por justiça nas mãos de quem conhece o caráter de Deus. Davi não apenas ora, ele se posiciona diante de Deus como alguém que confia na justiça divina, mais do que em qualquer tribunal humano. No versículo 1, ele declara: Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Isso não é apenas um pedido, é uma entrega. Davi está dizendo: Senhor, mesmo quando sou mal interpretado, mesmo quando me julgam sem me conhecer, eu confio que tu sabes a verdade. Isso é poderoso, porque nos dias de hoje, quantas vezes também somos mal compreendidos, julgados por aparências ou caluniados por aqueles que deveriam nos apoiar. Mas assim como Davi, somos chamados a entregar a causa nas mãos do justo juiz. O Salmo 7 continua e se aprofunda em uma verdade tremenda. Deus não julga como os homens. No versículo 9, ele clama: Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. Olha a força disso. Deus não vê só o que está do lado de fora. Ele sonda o íntimo, vai além das aparências, alcança a essência. Isso significa que nenhuma mentira contra você tem mais poder do que a verdade que Deus conhece sobre você. Quando o mundo levanta acusações, Deus levanta um testemunho. Quando homens querem te derrubar com palavras, Deus te levanta com promessas. Isso não é teoria espiritual. É realidade vivida por Davi e por tantos outros que confiaram no Senhor em tempos de perseguição. E tem mais. Davi declara que Deus está indignado todos os dias contra o ímpio. Verso 11. Isso mostra que a justiça de Deus não dorme. Às vezes a gente olha ao redor e parece que o mal está vencendo, que os injustos prosperam, que os caluniadores vencem. Mas a palavra é clara. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. A justiça de Deus pode até parecer demorada aos nossos olhos humanos, mas ela é certeira, perfeita e vem no tempo certo. A história de Davi prova isso. Ele passou por muitos anos sendo perseguido injustamente por Saul, mas nunca deixou de confiar. E no tempo certo, Deus o exaltou diante de toda a nação. Hoje, essa história grita com força para nós. Vivemos em tempos onde a verdade é distorcida, onde as redes sociais julgam em segundos e onde a reputação de uma pessoa pode ser destruída com uma única palavra maldosa. Mas a mensagem do Salmo 7 continua ecoando com esperança. Deus ainda é o justo juiz. Ele ainda defende os seus. Ele ainda sonda os corações. Ele ainda intervém nas causas impossíveis. Não importa se você foi injustiçado no trabalho, traído por amigos ou acusado falsamente. O mesmo Deus que defendeu Davi é o Deus que está te defendendo agora. Confiar em Deus, especialmente quando tudo diz o contrário, é o que ativa o mover do céu na terra. Quando você ora como Davi, dizendo: Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te contra o furor dos meus opressores. Salmo 7:6. Você não está apenas reclamando, está chamando o Deus do impossível para agir na sua história. E ele age, ele não falha. Por isso, a oração que você acabou de ouvir ou ler não é só um texto bonito, é uma arma espiritual, é um ato de fé, é uma declaração de guerra contra toda injustiça. E é também uma profecia, porque assim como Deus mudou a história de Davi, ele vai mudar a sua também. O que essa história nos ensina? Que a justiça dos homens é limitada, mas a de Deus é eterna. Que o tempo da dor não é o fim da linha, é o começo do agir de Deus. Que ser fiel nos dias difíceis prepara o caminho para a exaltação nos dias bons. Que vale a pena confiar, orar, clamar, porque Deus ouve. Ele não apenas vê a injustiça, ele age contra ela. E no final, como Davi, você vai poder dizer com convicção: Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores.
Salmo 7:17. E que essa palavra fique gravada no seu coração. Deus é o seu refúgio. Ele é seu escudo. Ele é o seu defensor. E ele não perdeu o controle de nada. Pode até parecer que os ímpios estão vencendo, mas o céu já decretou o fim dessa batalha. E o final, em Deus, é sempre vitória. A mensagem de hoje nos ensinou que, assim como Davi no Salmo 7, devemos confiar plenamente em Deus diante das injustiças, calúnias e perseguições. Davi não revidou com palavras ou violência, mas correu para o Senhor, reconhecendo que só Deus é justo o suficiente para julgar com verdade. Ele nos mostra que, mesmo quando somos mal interpretados ou atacados sem razão, a nossa defesa deve estar nas mãos do justo juiz, que sonda os corações e conhece a verdade mais profunda sobre nós. Aprendemos que a justiça de Deus pode até parecer demorada, mas ela nunca falha. O Senhor vê tudo: as intenções, as tramas ocultas, as palavras lançadas contra nós. E no tempo certo, Ele age com poder, revertendo situações, cancelando planos malignos e exaltando os fiéis. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Também vimos que a fé, como a de Davi, transforma a dor em oração e o medo em confiança. A oração se torna uma arma poderosa nas mãos dos que creem. Quando oramos com sinceridade e fé, estamos nos alinhando com o céu, ativando o mover de Deus em nossa vida. Por fim, essa mensagem nos lembra que Deus é nosso escudo, nosso defensor e nosso provedor. Ele nunca abandona os seus e continua sendo o Deus que transforma o impossível em testemunho. Confiar nele é a chave para viver uma vida de vitória, mesmo em meio às batalhas mais difíceis. Se essa oração tocou o seu coração, deixa aqui nos comentários um "Eu confio em Deus" para selar essa palavra de fé e justiça sobre a sua vida. Aproveita e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para mais pessoas que também estão precisando ouvir essa verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas mensagens poderosas que vão alimentar a sua fé. E não sai do vídeo ainda. Na tela final tem um conteúdo especial esperando por você. Clica lá e continua sendo edificado. E claro, compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Vamos juntos espalhar a esperança que vem de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.